O ciclo da autossabotagem. Por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? Introdução. É um fim de tarde de fevereiro e eu estou esperando, do lado de fora de um hotel em Toronto, um táxi para me conduzir ao aeroporto. Acabei de participar de uma conferência da Associação Americana de Psicologia. E como psicoterapeuta com experiência clínica, minha mente está animadamente ocupada, refletindo sobre as ideias que foram discutidas, novas interpretações do que torna o indivíduo um ser admiravelmente complexo e interessante. Mas apesar de minha preocupação profissional, ou talvez por causa dela, não consigo deixar de prestar atenção no encarregado da portaria. Um tipo animado. Ele abre e fecha a porta do hotel para clientes. Abre e fecha a porta, sorrindo e dizendo algo para cada um que passa por ali. Eu o observo nessa tarefa repetitiva e fico pensando como ele consegue permanecer tão bem disposto. Em um rápido intervalo, ele vem até a calçada e começamos a conversar. Depois de conseguir um táxi para mim, disse num tom confidencial: eu me pergunto como esses motoristas conseguem. A mesma coisa dia após dia. Dirigir até o aeroporto e voltar. Até o aeroporto e voltar. Isso me deixaria louco. Sorrimos um para o outro, um sinal de camaradagem, de concordância. Mas estou pensando que reparar no outro, aquilo que não conseguimos perceber em nós mesmos, é algo bem comum, como se fizesse parte da natureza humana. Pelo menos é isso que observo no trabalho com pacientes. E geralmente, quando chegamos a esse mesmo ponto, comportamentos repetitivos. O que vemos no outro com tanta clareza oculta-se de nós próprios. Por que isso acontece? Acho que por várias razões. Talvez porque nossos comportamentos repetitivos estejam enraizados, sejam instintivos. O porteiro, cujo dia gira em torno de abrir e fechar a porta, não vê nenhuma contradição em lamentar o destino do motorista de táxi que tem de fazer viagens de ida e volta ao aeroporto dia após dia, porque ele não enxerga o próprio comportamento como repetitivo. É claro, esse é um exemplo simples, provavelmente uma contradição superficial e talvez até de autoproteção. Porque admitir que o que eu faço a maior parte do tempo, dia após dia, é insuportável e inconcebivelmente repetitivo. Negando-o, talvez a pessoa se sinta mais suscetível de desempenhar seu trabalho diariamente. Ou talvez a natureza do porteiro seja tal que o simples contato com aquelas pessoas represente um estímulo, uma mudança, fazendo que o trabalho não seja percebido como repetitivo. Ou, por outro lado, talvez ele perceba: como é possível estar ciente disso? E isso é importante? Nas pequenas e corriqueiras questões da vida, não. Isso não tem a menor importância. A maioria das pessoas faz tudo igual, dia após dia, tanto no trabalho como fora dele. Talvez você goste do ovo preparado em 3 minutos toda manhã, não em 2 ou em 4 minutos. Ou talvez opte dia após dia, ano após ano, por não tomar o café da manhã. Alguns de nossos padrões repetitivos são claramente irracionais. Tive um paciente que sempre calçava o pé esquerdo primeiro, tão compulsivamente que, se por engano calçasse antes o pé direito, ele parava, tirava o sapato e começava tudo de novo com o pé esquerdo. Conheço uma mulher que sai tropeçando pelo quarto escuro para acender a luz, porque ela não quer, não consegue acender a lâmpada acima da cabeceira. E daí? O homem do sapato pode chegar um pouco atrasado ao trabalho. A mulher pode dar uma topada com o dedão do pé. Qual a importância disso? Nenhuma, a não ser que esses comportamentos sejam sintomas de algo mais sério. Não, essas repetições e até essas compulsões não chamam a minha atenção para a questão da repetição. O que me seduz é detectar a extensão de certos tipos de comportamentos repetitivos
repetições que destroem vidas, repetições que levam indivíduos à beira da loucura, repetições que podem terminar até em suicídio. Muitos ou a maior parte desses frustrantes e destrutivos comportamentos estão quase que totalmente fora do domínio da consciência. Isso é o que mais me atrai. Assim, depois que eu comecei a considerar sobre essa questão, recebi em meu consultório um homem para quem tudo parecia correr bem. Louis era um quarentão, um homem de negócios que aparentava ser bem casado, o pai de um grande garoto, como chamava o filho de 10 anos, bem-sucedido na vida pessoal e profissional, mas me procurou porque estava inquieto, pensando no sentido da vida. E, como revelou depois de algumas sessões, estava tendo um caso com uma mulher que admitiu não amava, mas mesmo sem amá-la, estava prestes a deixar sua família. Ele não entendia o próprio comportamento, mas sabia que algo estava errado. Além disso, havia jurado que nunca faria com sua família o que o pai fizera com ele. O que se manifestou nas sessões seguintes produziu forte impacto, não necessariamente em mim, mas certamente em Lois. Ao conversar, ele revelou que o pai havia abandonado a família quando ele tinha a mesma idade do filho, 10 anos. Além disso, o avô paterno de Lois também largou a família quando o filho tinha 10 anos. Lois estava para se tornar o terceiro pai na família a abandonar a mulher e os filhos. Tudo isso ficou arquivado na mente de Lois, mas sem nenhuma conexão. Somente quando chamei sua atenção para a idade dos meninos que foram abandonados por seus pais, 10 anos, a mesma idade do filho de Lois, que ele disse: "Você acha que estou agindo da mesma maneira?" Decidi não responder, porque às vezes o silêncio é a resposta mais eficaz. Mas Lois não carecia da minha resposta. Lágrimas brotaram de seus olhos e ele precisou de um tempo para se recompor. Mas esse era o objetivo do nosso trabalho: fazer Lois perceber o que estava acontecendo e, o mais importante, por que estava acontecendo. Encarar o ciclo da repetição foi o primeiro passo para ter algum controle sobre o que ele estava provocando inconscientemente. Talvez você pense que o caso de Lois seja a exceção. O número de pessoas que repetem constantemente comportamentos autodestrutivos não é grande. Seria sensato perguntar se eu não estou exagerando. Afinal, se os seres humanos são movidos pelo prazer, como sugeriu Freud, então certamente bom sexo, boa comida, diversão e conforto deveriam nos seduzir. Logo, pode parecer implausível acreditar que o indivíduo continue agindo exatamente da maneira que o faz sofrer. Concordo que seja um contrassenso. No entanto, é plausível e possível, e ocorre constantemente. Não é preciso ser profissional para perceber como isso se desenrola no dia a dia. Basta ler o jornal, ligar a televisão, conhecer história. Muitos de nós conhecem alguns exemplos da repetição de temas autodestrutivos. Consideremos o homem de negócio bem-sucedido que arrisca repetidamente a reputação e o capital em altos investimentos, inclusive em apostas legais, até ser finalmente descoberto. E perde tudo. Ou muitos já ouviram falar em algo semelhante: o homem que se casa pela segunda, terceira e até pela quarta vez, com o mesmo tipo de mulher que não o agradava ou satisfazia. Nós, vizinhos e amigos, talvez consigamos perceber que a nova mulher é exatamente como as outras, mas, ainda assim, ele se casa com ela. Ele não tem consciência dessa repetição, até que ela também deixa de agradar. E a mulher que cresceu tendo um tirano como pai, um homem que foi física e talvez até sexualmente abusivo, escolhe o mesmo tipo de homem para se casar e muitas vezes acaba indo parar na emergência de um hospital. Ela, no entanto, não vê nenhuma conexão entre o pai abusivo e o marido abusivo. O que dizer da criança cuja mãe cometeu suicídio na meia-idade, quando ela ainda era muito pequena, que ao chegar à meia-idade decidiu abreviar a própria vida? O suicídio é contagioso?
Ou essa também é uma forma de repetição arraigada e desconhecida, impingir aos outros aquilo que eu mesmo sofri. O que é importante sinalizar aqui é que essas vidas são infernizadas e destruídas pela compulsão à repetição. Quando digo compulsão, não estou me referindo apenas à clássica compulsão à repetição definida por Freud. Para ele, a clássica compulsão à repetição era tão instintiva que seria virtualmente impossível exteriorizá-la, praticamente impossível de ser encarada e transformada. Estou me referindo aqui a um tipo de repetição menos instintiva, mas igualmente insidiosa, uma necessidade inconsciente de repetir muitas vezes um comportamento, um impulso de levar adiante um ato, não importando as consequências, mesmo que destrua a vida e a felicidade de alguém. Lembro-me agora de uma jovem e atraente mulher, Corey, que foi ao consultório com uma preocupação bastante prática. Ela queria que eu a ajudasse a organizar seu tempo, suas tarefas. Ela queria estruturar sua vida profissional. Parecia um pedido singular para uma mulher jovem, brilhante e capaz. Corey cursara uma ótima faculdade de Direito e conseguira um emprego, depois de uma rigorosa seleção em uma grande e prestigiada firma de advocacia. Mas depois de um tempo começou a enfrentar dificuldades para cumprir cronogramas e priorizar seu tempo. E finalmente soube que as chances de se tornar uma associada eram nulas. E assim saiu do emprego. Agora ela abrira sua própria firma de advocacia, mas estava com os mesmos problemas que enfrentara: planejamento, tempo. Quando tentei investigar mais profundamente sua história, ela se impacientou. Só quero me ater ao problema que tenho aqui e agora, disse. Como administrar o tempo não tem nada a ver com o passado. Embora eu não concordasse com ela, lembrei do que frequentemente considero sobre os pacientes iniciantes. Você age como se tivesse nascido ontem, como se simplesmente tivesse surgido aqui, saído da casca do ovo. Mas Corey acabou falando do seu passado. E logo ficou claro que, no seu caso, um exemplo clássico de escolha inadequada a tinha conduzido ao papel de advogada superpoderosa. E, inconscientemente ou não, ela estava sabotando a si mesma. O pai havia decidido transformá-la em alguém bem-sucedido, na verdade, no filho que ele não teve. Concentrou toda a sua energia em fazer de Corey uma pessoa de sucesso no mundo masculino. E embora tudo levasse a crer que era aquilo que Corey desejava para si, não era esse o caso. Corey tinha outros objetivos, inclusive alguns que só conseguiu perceber depois de muitas sessões. Por quê? Porque os conflitos do passado não foram resolvidos. Corey e a figura internalizada do pai estavam brigando, numa triste repetição do que havia começado bem antes. Mas ela não sabia disso, pelo menos não de modo consciente, e assim estava condenada a repetir aquilo. Existe um momento em que a pessoa consegue reconhecer essas repetições? É possível se dar conta disso? E o ciclo é rompido realmente? Questões difíceis, mas acredito que as respostas sejam sim. E às vezes, embora eu admita que não é fácil. Indivíduos que passaram a vida construindo uma concepção sobre si e sobre o mundo ao redor de uma determinada percepção equivocada podem ter medo de contestar aquela visão, e isso é compreensível. S veio até mim pela primeira vez em 11 de setembro de 2001. Muitos de nós, provavelmente o mundo inteiro, ficaram traumatizados com os acontecimentos daquele dia assombrosamente terrível. Certamente aqueles que estavam lá, que foram feridos e que perderam entes queridos, foram os mais traumatizados. Mas Essie não estivera no Marco Zero. Ela não conhecia ninguém que havia estado lá. Mas quando o World Trade Center transformou-se em cinzas, o mundo ao seu redor também virou cinzas. Ela ficou traumatizada, aterrorizada e, o pior de tudo, ficou praticamente incapaz de agir.
Até o percurso de casa ao consultório transformou-se numa barreira quase intransponível para ela.